Isso aí, meus queridos, muito boa tarde. Muito obrigado pela presença, antes de mais nada. Vamos abrir com uma bela questãozinha de geometria espacial. Página 60 do volume 8, exercício 26. Considere um cubo de aresta a raiz cúbica de 2. Então, está vendo esse cubinho que está tracejado? Isso vale raiz cúbica de 2, isso vale raiz cúbica de 2, isso vale raiz cúbica de 2. E o poliedro VABC. VABC, tem um poliedro ali. 1, 2, 3, 4, tetraedro. É um tetraedro, certo? Ele é formado pelos vértices do cubo ali que foram ligados por retas, ó. Como indicado na figura. E assinale o que for correto. 0,1, o volume do poliedro vale 1/3 de centímetro cúbico. Com isso aí, cara, esse poliedro, a gente pode calcular ele, isso aí é uma pirâmide, na verdade, esse poliedro. É uma pirâmide triangular, certo? Como é que se calcula o volume de uma pirâmide? Área da base vezes a altura sobre 3. Área da base vezes a altura sobre 3. Esse é o volume de uma pirâmide. Quem é a área da base? Tu concorda que a base dessa pirâmide é a metade do quadrado? Do quadrado que é a base do cubo? Como eu sei que isso é a raiz cúbica de 3 sobre 2 e isso também, a área daquele quadradinho vai ser lado vezes lado. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2. A área do quadradinho é raiz cúbica de 2 ao quadrado, ou 4. Mas a área daquele triângulo é a metade da área. Então a área da base vai ser raiz cúbica de 4 sobre 2. Então eu posso colocar na área da base isso, o volume da pirâmidezinha, a área da base, raiz cúbica de 4 sobre 2, vezes a altura do cara é a própria aresta, concorda comigo? A própria aresta é a altura dele, então é raiz cúbica de 2. Isso tudo dividido por 3. A gente poderia fazer uma divisão de fração, que é a primeira vezes o inverso segunda, o 2 e o 3 vão ficar multiplicando, vai ficar 6 embaixo. Raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 2 dá raiz cúbica de 8. Esse 8 é 2 ao cubo, então, ou 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. A raiz cúbica de 8 é 2. 2/6, simplificando, 1/3 exatamente o que o item falava, mostrando que a 0,1 é verdadeira. Então foi legal, revisamos o volume de uma pirâmide, área da base vezes a altura sobre 3. O poliedro VABC é um tetraedro regular. Que ele é um tetraedro, eu concordo. Agora, por que ele não é regular? Como é que eu posso provar que nem todas as faces são iguais? Porque tetraedro regular, todas as faces têm que ser idênticas. Como é que eu poderia provar que essas faces aqui, essa face aqui, aquela lá de trás, aquele triângulo lá de trás, esse triângulo aqui que está difícil de ver, e aquele triângulo lá de baixo, como é que eu provo que eles não são iguais? Como será que eles são iguais? Tu compreendes que aquele triângulo de baixo é exatamente a metade do quadrado, né? Esse triângulo aqui é a metade do quadrado também, esse que está atravessado aqui? Não, né? Pensem comigo, isso aqui é a aresta, lá atrás é a aresta, isso aqui é a diagonal da base, né? Esse outro triângulo, isso aqui é a diagonal da base, que é lá atrás. O outro é a aresta, esse aqui, e esse aqui é a diagonal do cubo, que vai lá da aresta superior de trás até essa aresta inferior da frente. Então não. Um dos caras tem azinho, azinho e dezinho como lados. O outro cara tem dezinho, azinho e dezão. Já não são idênticas essas faces. Então não é um tetraedro regular, pois as faces não são idênticas. A área do triângulo ABC vale 1 centímetro quadrado. O triângulo ABC. A área do triângulo ABC é esse aqui, ó. Certo? A área do triângulo ABC não é essa aqui. ABC é a área da base, né? Do nossa pirâmide. Isso aqui é a área do quadrado todo. É essa aqui, ó. Isso aqui vai dar 1. Vamos melhorar isso aí? Tu concorda que eu posso passar o 2 para dentro da raiz cúbica se eu quiser? É só fazer 2 ao cubo. Porque raiz cúbica de 2 ao cubo dá 2, né?
certo? Se eu melhorasse aquilo ali, ia ficar a raiz cúbica de 2 na menos 1, ou de 1 sobre 2, certo? Então ficaria 1 sobre a raiz cúbica de 2. Se eu fosse racionalizar isso para ficar mais bonito, eu poderia multiplicar pela raiz cúbica de 2 ao quadrado em cima e pela raiz cúbica de 2 ao quadrado embaixo. Voltaria a dar aquilo ali, ó. Ia dar raiz cúbica de 4 sobre 2. Não tem jeito, isso aí não vai virar 1 nunca. Para que isso aqui desse 1, só se fosse 8 aqui dentro, né? Aí daria raiz cúbica de 8, que daria 2, 2 dividido por 2 daria 1. Não, nesse caso não tem jeito. Por mais que eu tentasse reescrever isso aqui de outras formas, não ia acontecer nada de diferente. Falso. 08. O triângulo ABV é escaleno. O triângulo ABV. Que sorte, eu já tinha percebido que esse aqui era Azinho, que aquele lá de trás era Dzinho e que esse lado aqui era Dzão, mostrando que todos os lados são diferentes. Triângulo escaleno é aquele que tem todos os lados diferentes. Tu vê, então, na verdade, como deveria ter vários tipos de prova com as ordens das questões alternadas, se o cara fica em dúvida se é um triângulo, um tetraedro regular, essa alternativa de te fazer enxergar, né, relacionar os lados, talvez te ajudasse a tirar uma dúvida nos itens, mostrando que é sempre bom dar uma lida geral na questão antes de ficar muito tempo travado no item. 16. A área total do cubo é 6 raiz cúbica de 4. Ué, a área de uma das faces não é raiz cúbica de 4? São quantas faces o cubo? Cuidado, uma, duas, é um dado, né, gente? O dadinho tem quantos números? 6. Então 6 vezes esse resultado ali. E é exatamente o que ele falou, 6 raiz cúbica de 4. Ok. Centímetros cúbicos, né? Ele não colocou unidade. Ele não colocou unidade. Perigoso, né, cara? Mas o cara não ia fazer uma sacanagem dessa, colocar tudo certinho só porque não colocou unidade e ficaria errado. Mas tá vendo, né? Mas é isso aí. Eu dou com o gabarito 25. Mas sempre bom dar aquela conferidinha, né? Dá uma conferidinha com o amigo só pra gente ficar tranquilo. E caso a gente ache algum detalhezinho, né, a gente pode filosofar um pouquinho mais sobre a questão. 26, 25. Vamos para a próxima. Essa aí é aquelas que da prova que ele selecionou? Isso, garoto. É isso que vocês querem, não é? Yeah! Questão 5. Beleza, meu querido.